Boa noite, irmãos queridos, bem-vindos a este culto, a essa mensagem. Se você está nos ouvindo pela gravação do YouTube, queria que você soubesse que você é bem-vindo, você pode vir nos visitar. Temos todo domingo, neste horário, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família. E sextas-feiras também temos a nossa escolinha bíblica. Tá bom? Você pode participar. Hoje é dia 2 de abril de 2023 e agora são 6 horas e 29 minutos, ok? Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, vai encontrar um botãozinho aqui na parte de cima aqui, indicando ao vivo, e aí você pode participar conosco também. Só pedimos que você entre na sala com o microfone e o vídeo desligado. Para quem não sabe, o meu nome é Hélio Pilvezan, esqueci de falar também, tá bom? Sou pastor aqui desta igreja. Temos o canal no YouTube, que é a Igreja de Interlagos, temos também o Facebook e o Instagram. Você pode nos procurar que você vai encontrar. Todos os nossos cultos são gravados e são disponibilizados lá no YouTube, você pode nos acompanhar, tá bom? Fica na paz do Senhor. Queria fazer uma oração agora para o preletor, que é o pastor Valdo, e vou passar a palavra para ele. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja ouvindo a gravação. Jesus querido, te pedimos a tua bênção, pedimos, Pai, a tua presença neste culto, que o Senhor venha falar conosco, que a tua palavra seja dita e que a tua igreja seja advertida, Senhor, e levada à tua presença. Abençoa o pastor Valdo e a sua família, e abençoa todos aqueles que estão nos assistindo agora também. Em nome de Jesus, amém. Pastor Valdo, é com você, meu irmão querido. Bom, boa noite, né, meus queridos irmãos. Esse momento tão importante para nós, que estamos reunidos aqui como igreja, né, para receber mais de Deus, receber mais de Jesus Cristo, mais do Espírito Santo. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, que nós temos de estar aqui levando uma mensagem para você, e que a minha oração, né, conforme foi até a oração do pastor Hélio, né, que não seja aqui vamos dizer assim, uma palestra, né, mas sim é algo que venha do alto, algo que venha do Espírito do próprio Deus, né, que é o Espírito Santo, e que possa trazer diferença, né, na nossa vida, no nosso coração, de todo aquele que estiver também ouvindo aí pelo YouTube, né, pelas redes sociais. Então, eu quero falar hoje, né, tornar a dizer sobre os valores cristãos, né, conhecendo os nossos valores. A última vez, né, que eu preguei aqui, que eu falei, foi sobre isso, né, mas eu achei que devemos dar continuidade, como se fosse uma verdadeira série, né, de pregações sobre este tema, né? Já que hoje em dia, né, a moral cristã ela tem sido falada, né, nos quatro cantos aí do mundo. Alguns têm a moral cristã como algo que deve ser combatido, né, como algo que traz um certo dano, um prejuízo, né, para determinados grupos de determinados pensadores, determinados, vamos dizer assim, pensadores envolvidos, principalmente com a política, né? Que eles têm, no caso, os governos totalitários, eles têm o cristianismo como uma verdadeira ameaça, porque a partir do momento que a pessoa ela conhece o evangelho, ela entrega a sua vida a Jesus Cristo, né? Ela entrega a sua vida a Deus. A exemplo disso, nós temos aí no
no passado, né, nos pais da igreja, tanto que eles sofreram, foram martirizados, mas de maneira nenhuma eles negaram a palavra, aquilo que eles aprenderam, não é? Já começando com os discípulos, quando eles viram aquele túmulo aberto, e eles sabiam tanto que Jesus Cristo tinha sofrido, e eles sabiam que Jesus Cristo havia realmente morrido, né? Ali naquela cruz, mas o túmulo vazio foi o combustível, né? Suficiente para que eles pudessem estar pregando o evangelho, né? Conforme fala a Bíblia, no livro de Atos, né, eles começaram ali em Jerusalém, foram até a Samaria e até os confins da terra, onde nós continuamos até hoje, né, pregando a palavra do Senhor. Então, com relação a conhecendo os nossos valores, eu queria falar, né, nesta noite sobre tolerância, né? A tolerância, ela está ligada com os nossos valores. Né? Nós devemos ser tolerantes, até que ponto devemos ser tolerantes? Sabe? Será que existe um limite de tolerância? Porque a gente ouve por aí que a tolerância, né? Existe um limite que a tolerância ela deixa de ser virtude. Não é? Então, eu quero falar também sobre a moralidade, né? A moralidade, ela faz parte, está dentro desse arcabouço aí da moral cristã. Nós somos pessoas moralistas, o cristão ele é um moralista. Né? Eu quero falar também sobre a religião, nós somos religiosos, o cristão, ele a religiosidade, ela faz parte da nossa moral, a moral cristã, está dentro dos nossos valores, nós devemos estar cultivando, né, a religiosidade. Então, são 3 pontos que eu gostaria de estar conversando, né, passando aqui para os irmãos, né, e vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso daí. Tá certo? Com relação à tolerância, né, a tolerância, ela vem do grego anok, tá certo? Que tem esse significado mesmo. Anok significa você ser paciente, né, para com as pessoas, né, você ter paciência. Tem uma outra palavra também, que é traduzido como longanimidade, também tem uma ligação muito grande com a tolerância, vem do grego macrotumia, também tem esse significado, né, eu estou aqui lendo do léxico grego de Strong, longanimidade, né, está relacionado, esse mesmo termo, está relacionado com paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, né? Clemência, longanimidade, lentidão em punir pecados. São os significados aí dessa palavra que nós encontramos na Bíblia, né? E também a outra que traria um significado, né, quase que sinônimo, seria o anoche, que tem o significado também de entendimento como sendo paciência, né? Paciência e tolerância. Nós vamos ler lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 e 32, e diz assim, Romanos capítulo 1, é um texto, são vários versículos, mas eu acho bem interessante, oportuno estarmos lendo esses versículos.
Tá? Rapidamente nós podemos ver aqui. Eu quero ler o Romanos do 18 em diante, tá? Romanos 1, capítulo 18 em diante, que diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, esse trecho está mostrando o quê, irmãos? Que Deus, de alguma forma, ele se manifesta pelas coisas que se veem, né? Pelo como que é constituído as coisas aqui nessa natureza, né? Tanto é que todos os povos, existe algo em comum entre as etnias e os povos, que é a existência do transcendente, porque isso eles conseguem ver, né? Todo ser humano consegue ver de uma maneira clara da forma que a natureza se manifesta, né? Como a natureza ela se apresenta diante dos nossos olhos, né? Então, no 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, aqui nesta passagem está mostrando tanto que é abominável, né? O homem, ele se relacionar de uma forma muito errada com o transcendente, né? Com Deus. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, você nota que é uma lista de algo terrível, né? De tantas barbaridades, e aqui o próprio, né, Deus dizendo que são dignos de morte, né? E no capítulo 2 continua dizendo: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, a outrem, pois tu que julgas
fazes o mesmo. Então, aqui vem depois, né? Dizendo que, apesar de tudo isso que tem acontecido, né? Relacionado com o pecado, aqui há uma orientação de não julgar, né? De não julgar. E quando nós lemos aqui, no capítulo 2, versículo 2, continua dizendo o seguinte: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Né? Então, aqui mostra que o peso do julgamento ele é muito forte, é muito grande, né? Já que a pessoa ela pratica e tem praticado o mesmo. E eu vou atentar aqui no Romanos 1, no 32, eu vou ler novamente o 32, preste atenção no que diz o 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, não necessariamente esteja praticando, mas também existe uma conivência, né? Um consentimento destas coisas, e muitas das vezes, hoje nós vivemos um tempo onde essas coisas não apenas, elas estão sendo, inclusive, divulgadas, né? Difundidas como coisas normais, né? Sem problema nenhum. Então, mas a orientação aqui no versículo 2 é que o juízo, você julgar, né, com relação, você fazer um juízo, isto não é algo interessante, tá certo? Então, e no 4 diz o seguinte, que é o último versículo que eu estarei lendo, tá? Que diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Eu vou ler o 3, né, para a gente entender bem o contexto. 2:3, Romanos, capítulo 2, versículo 3. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, aqui ele quis mostrar o quê? O seguinte, né? Você, muitas vezes as pessoas, né, elas ficam indignadas com esta situação, mas aqui, no caso aqui, o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, aqui ele mostra que Deus ele tem uma paciência muito grande, né? E ele é longânimo para com o pecador, tá certo? Ou seja, ele é tolerante, Deus tolera tudo isso daí, né? Então, e por quê? Porque isto, né, essa benignidade que vai levar o homem, as pessoas, ao arrependimento, né? Porque, meus queridos irmãos, o arrependimento é a base de tudo, né? O arrependimento, sem arrependimento, não há salvação, né? Sem arrependimento, não há cura. Sem arrependimento, não há conversão. Então, o trabalhar de Deus com relação ao arrependimento está muito ligado com a tolerância. E isso nos traz, né, nos remete o seguinte, que nós devemos ser, no extremo, tolerante às pessoas, né? Nós devemos, sim, sermos tolerantes. Quando perguntaram ao Senhor Jesus Cristo quantas vezes devemos perdoar as pessoas, Jesus diz que o quê? 70 vezes 7, né? Então, isso daí ele está mostrando, né, para nós qual que é a amplitude desta tolerância que nós devemos ter, né? Então,
e o perdão é algo, assim, bem mais elevado, né? Uma coisa é você tolerar as pessoas, outra coisa é você tolerar aquele que te lesou diretamente, né? Onde você deve tolerar liberando um perdão. Então, meus queridos irmãos, a tolerância é algo que faz parte, sabe, intrinsecamente da nossa moral, tá certo? É um dos valores que nós temos de guardar no nosso coração, né? No momento onde você tem de tolerar, tá certo? Em uma determinada situação, né? Que vem ali, que, se você não tolera, vai manifestar em você o quê? Qual que é o sentimento? Vai ser um sentimento de ira, né? Então, não. O Evangelho, ele nos ensina que nós devemos, sim, tolerar, né? Devemos ser tolerantes com os homens, né? Isso que fique claro. Nós devemos ser tolerantes com os homens, mas nós não devemos ser tolerantes com o pecado, né? E quando o pecado, ele não pode ter um consentimento e uma aceitação no nosso meio, né? Isso daí não. Tem até uma música, só que eu lembro, que falava assim: Cristo ama o Cristo não ama o pecado, mas ama o pecador, né? Isso é bíblico, sim. Vamos ler, em Efésios, no capítulo 5, versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, ó. Vamos lá, Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, né? Olha só. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? Então, esta passagem nos deixa claro o seguinte, que nós devemos, sim, ter a tolerância, né, com relação ao pecador, com relação às pessoas, né? Então, nós vivemos um certo tempo, irmãos, que as posições, né, filosóficas das pessoas, posições políticas das pessoas, nós vivemos em tempo que isso não está sendo escondido mais, né? Então, nós, como servos de Jesus Cristo, os valores que nós aprendemos através da Bíblia nos diz o seguinte: nós temos de ser tolerantes, né? Sim, tolerantes. Por quê, irmãos? Nós temos a incumbência, sabe, fundamental aqui, que é o quê? Levar o evangelho para as pessoas. Certo? Então, a paciência que você que terá no teu coração, né, está ligado com o amor de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que em primeiro lugar está o amor está acima de tudo, porque você, com o amor de Cristo, você será tolerante.
Você vai tolerar porque você vai amar aquela alma, né? Você não vai se sentir ofendido, mas sim vai manifestar no teu coração um amor por aquela alma. Por isso que ele nos ensinou lá no Sermão da Montanha, né? Amai vossos inimigos, né? Então, nós devemos sim. Agora, se você ainda não está tendo esse amor, né, no teu coração, mas seja tolerante, nem que seja por obediência ao Evangelho, né? Seja tolerante, porque é necessário sim, somente você, que conhece Jesus Cristo, você pode salvar esta pessoa, você pode salvar essa alma, né? Jesus Cristo pode usar você para que essa alma seja salva, porque você estará ali no lugar do Senhor, não é? Como que Jesus Cristo age nas vidas? Como que o Senhor Jesus Cristo tem salvado almas e mais almas aí neste mundo? É através de você. Tá? Enquanto as pessoas esperam que Cristo faça algo, mas Jesus Cristo ele quer fazer através das pessoas. Não é? Então, faz parte, tá, dos nossos valores a tolerância, a longanimidade. Né? Então, guarde isso no teu coração, meu querido. Né? Ou seja, nós devemos ser tolerantes com relação ao próximo, né? E devemos ser intolerantes com relação a nós mesmos. Né? Eu até lembro, o pastor Weber teve uma vez numa pregação, ele falou, eu achei interessante, ó, você quer ser radical? Seja radical com você mesmo. Né? Então, nós devemos ser radicais com nós mesmos. Certo? E quando eu digo, seja tolerante com o próximo, o Jesus Cristo é interessante. O Senhor Jesus ele falou o seguinte, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? E ao teu próximo como eu vos amei. Então, por que o próximo? Por que não fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas, né? Como a ti mesmo. Mas o Senhor colocou que o próximo como a ti mesmo, né? Porque, na verdade, hoje é muito comum, né? Você ouvir falar de um amor com relação a uma determinada classe de pessoas, vamos dizer assim, tá, meus queridos? Você vai amar um grupo de pessoas, tá certo? Olha, eu amo, vamos colocar assim, eu amo os homossexuais, né? Eu amo os negros, né? Isso aí são separações que não deveriam existir, irmãos. Mas a sociedade que nós vivemos tem feito tem separado em grupos as pessoas, não é? E então, mas o que Jesus nos ensinou não é isso. Eu amo os judeus, né? Eu amo os gregos, né? Eu amo os brasileiros. Não, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e amai a Deus sobre, e ao teu próximo como eu os amei. Por quê? Porque você tem que amar, você deve amar aquela pessoa que você convive. Esse é o seu próximo, né? Aquela pessoa que você lida com você, que às vezes não gosta de você, que às vezes ela age de uma forma até para querer te prejudicar. Então, este é o teu próximo, né? Então, aí é onde está a tolerância. Você deve ter o máximo de tolerância com o teu próximo, né? Com a pessoa que você convive, com o filho, com o marido, né? Com o colega de trabalho, com o seu chefe, né? Então, a tolerância. Então, Jesus Cristo,
E esta aproximação, meus queridos, é importante, né? Porque é muito comum a pessoa querer se isolar, né? A pessoa não querer conviver com ninguém, né? Às vezes a pessoa fala, não vou conviver para evitar problema, né? Não quero ter convivência com ninguém, tá? Não quero conversar com ninguém, eu quero ficar eu aqui quietinho, eu e Deus, né? Mas não é assim que a palavra nos ensina, certo? Esta convivência é importante, sim, você conviver com as pessoas. Porque você pode ser aquela pessoa que Deus espera, né? Que leve a mensagem, leve a palavra ali onde você está. Então, meu querido, sejamos tolerantes. E quando eu digo, olha, nós não podemos ser muito tolerantes com nós mesmos, sabe, irmãos? Aquilo que está de errado na nossa vida, nós não vamos nos conformar, conforme fala lá em Romanos, né? Romanos 12, 1, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados na renovação do vosso entendimento, né? Então, e muitas das vezes, muitas das vezes nós temos que ser mesmo radicais com nós mesmos, né? Quando eu me converti, o que eu fiz? Eu fui radical comigo. Né? Peguei todos os meus discos, né? Eu era um músico, eu estava morando em São Paulo, né, em Santo André, eu gravei CD, né, na época, teve até uma certa aceitação no mercado europeu, né? Nosso trabalho foi voltado para esse mercado internacional, e era algo que eu amava, mas quando eu conheci Jesus Cristo, eu já ia gravar o segundo CD, né? De grupo independente, talvez no Brasil nós fomos os primeiros a gravar em CD, inclusive foi masterizado no Canadá o nosso trabalho, que era um trabalho de rock progressivo, né? Mas quando eu fui entrar no estúdio, né, pouco tempo antes de entrar no estúdio para o segundo CD, eu conheci o Evangelho, não conheci Jesus Cristo, eu abandonei. Então, eu tive uma atitude radical, né? Uma atitude radical. É o que Jesus fala, de negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo é uma atitude de intolerância com você mesmo, né? Como Jesus diz, negue a si mesmo, toma cada dia a tua cruz. Se você não for radical com você mesmo, você não vai tomar a cruz. E siga-me. Então, naquele momento, eu saí do conjunto, né? Peguei todos os meus discos, eu tinha discos fora de catálogo, na época eram aqueles LPs, né? De vinil. Eu peguei os meus discos e quebrei-os, não quis nem dar para ninguém. Aquilo que eu não quero de ruim para mim, não vou querer para o outro, né? Então, peguei aqueles discos, quebrei todos os discos, né? Tomei atitudes radicais e que realmente foi o que me ajudou até hoje, né? Eu tenho, isso foi importante na minha vida. Então, necessário sim, tá? Não vos conformeis, nós não podemos nos conformar com as nossas misérias, irmãos, né? Mas sim, vamos estar nos renovando através do poder de Deus, porque não é com as nossas forças que podemos vencer, né? Mas com o poder que tem o sangue de Jesus, o poder que tem Jesus Cristo. Este poder, sim, está disponível na vida de todo aquele que crê, né? Agora, se você não crê, não adianta, porque Deus não vai pegar você à força, né, e fazer uma obra na sua vida. Porque lá em Apocalipse está escrito, nesse que estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, né, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Né? Então, o ladrão salteador, aquele que quer arrombar a porta, é outro. Né? João, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância.
né, meus queridos irmãos? Então, com relação à tolerância, é o momento de você meditar, tá? Até que ponto você está, né? Como você tem agido com as pessoas? Tá? Como que as pessoas enxergam você? Como uma pessoa fácil de aproximação, tá certo? Nós que somos pastores, né? As pessoas têm aproximado, têm passado os problemas dela para nós, ou ela chega e fala assim, poxa, esse pastor, se eu for falar isso para ele, ele vai me descer o cajado, né? Descer o cajado é uma linguagem, né, de nós crentes, né? Que o pastor ele tem um cajado para bater no lobo, não na ovelha, né? Então, irmãos, sejamos sim tolerantes, tá certo? Isso está dentro do nosso arcabouço, né? Dentro do nosso acervo, né? A tolerância, esta sim é fundamental e importante, que faz parte dos nossos valores, tá certo? E eu quero falar também com relação à moralidade, né? Já que estamos falando sobre a moral cristã, né? Muita coisa pode se dizer sobre isto, né? Jamais estarei esgotando esse assunto aqui, né? Isso daí, toda a Bíblia, na verdade, no seu contexto, nos leva ao conhecimento dos nossos valores, né? Os valores que nós tanto precisamos, ainda mais agora neste tempo, né? Preservar os nossos valores. Agora, o cristão, ele é um ser, ele é uma pessoa moralista, né? O Senhor Jesus, ele foi uma pessoa moralista, né? Não, não, né, irmãos? Nós não somos pessoas moralistas, né? Senhor Jesus, porque o moralismo, ela está ligado com a tolerância, né? O tolerante, ele não fica dando lição de moral aí para ninguém, tá certo, né? O tolerante, o cristão, o verdadeiro cristão, as pessoas aproximam dele nos momentos de necessidade, quando a pessoa precisa de desabafar, né? Muitas das vezes contar um segredo. Muitas das vezes as pessoas elas querem, ela fala, eu preciso contar isso para alguém, né? Ela nunca vai chegar diante de um intolerante, por mais que ela considere aquela pessoa, tenha uma certa amizade, ela nunca vai aproximar diante de um moralista para receber uma grande lição de moral, né? Não, ela vai aproximar diante de um servo de Deus, diante de um cristão, genuíno cristão, que é tolerante e que não é moralista, sabe ouvir, sabe também dar ali o melhor conselho, né? Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus não foi moralista. Quando eles chegaram lá com a adúltera, né? Todos conhecem a história daquela adúltera que ia ser apedrejada, né? O Senhor Jesus, ele não deu uma lição de moral naquela moça, é o que todos esperavam, né? Vamos levar lá, então agora ele vai mostrar ali, dar uma lição nela, falar sobre a lei, né? Que a lei condena aquele tipo de atitude e que o apedrejamento sirva de exemplo, né? Por que eles apedrejavam em praça pública? Para servir de exemplo, né? Todos aqueles que agissem conforme aquela vítima teria o mesmo pago, né? Então era assim. Mas a surpresa foi essa, eles chegaram diante de Jesus Cristo.
Ele não veio aqui trazer regras, né, lições de moral, né? Não veio aqui trazer leis e estatutos, tá certo? Mas sim, ele veio trazer a tolerância, ele veio trazer o amor que a humanidade não conhecia. Ele veio revelar aquele que a humanidade não conhecia, né? Que é o Deus Pai, é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, né? É o Deus que ama o pecador. Então, Jesus Cristo, ele chegou e simplesmente ele disse, né? Olha, quem não tem nenhum pecado, né, atire a primeira pedra. Né? O Senhor Jesus não foi olhar ali. Até então, o Senhor Jesus vivia ali o Velho Testamento, porque o Novo Testamento foi inaugurado, né, foi na cruz, quando Jesus foi ali nascer, que Jesus falou, esse é o sangue do Novo Testamento. Né? Então, até então, todos estavam sujeitos à lei mosaica, né, à moral do judaísmo, né? Mas Jesus, ele não olhou para isso. Ele não olhou e não deu lição de moral para ninguém. Ele simplesmente mostrou, né, que a hipocrisia tamanha daquelas pessoas, né, que ninguém teve a coragem de atirar uma pedra, e Jesus Cristo, ele perdoou, né, e falou para ela, eles não te condenaram, nem eu os condeno. Né? Vá e não peques mais. Né? Jesus vai não e ela não pecou porque a palavra de Deus depois nos relata que foi tirado dela 8 demônios, né? Que estava naquela mulher, Jesus a libertou, né? Então ela passou a caminhar esse amor maravilhoso, conforme nós vemos, que leva o homem ao arrependimento, esta tolerância que levou aquela mulher ao arrependimento. Ela alcançou ali na sua vida o poder de Deus, né? Foi liberta daqueles demônios, não é? Então, meus queridos irmãos, nós não somos pessoas moralistas, tá? Se você perceber, sentir que as pessoas elas ficam muitas das vezes constrangidas de aproximar de você, né? Tem você como uma pessoa, como um chato, né? Um chato, um intolerante, né? Então, preste atenção. Pode ser que a sua atitude não tenha sido uma atitude que você está dando uma abertura de aproximação das pessoas até você. E Jesus Cristo, ele quer isso, né? E as pessoas vão aproximar de você. Primeiro ponto é reconhecendo, tá, que você não é hipócrita. Ela vai ver em você o porte que você tem em Cristo Jesus, através do teu testemunho, né? E vão ver que tem, sim, uma condição de aproximar de você, muitas das vezes para até revelar até algum segredo mesmo. Né? As pessoas procuram os verdadeiros servos, esses que são tolerantes, não são moralistas. Né? Então, é o momento que você vai poder estar levando a verdade, e trazer esta impressão, esta falsa impressão que muitas das vezes as pessoas têm dos verdadeiros cristãos, né? E a moralidade, o moralismo, tem uma ligação muito grande com a intolerância e também com o terceiro ponto que eu quero tratar aqui esta noite com vocês, que é a religiosidade. Né? Nos nossos valores, nós somos pessoas religiosas. Né? Será que o cristão ele é um religioso? Senhor Jesus, ele foi religioso? Né? Muitas vezes, irmãos, as pessoas, né, de fora que não têm um entendimento,
né? Um entendimento teológico, né? Um conhecimento, né? Não vamos dizer teológico, mas um conhecimento mesmo da palavra de Deus, elas têm o cristão como uma pessoa religiosa, mas num bom sentido, né? Num bom sentido, quer dizer, são pessoas que creem em Deus, né? Que se preocupa, né, em serem boas pessoas, né? Então, muitas das vezes, a sociedade, os cristãos são pessoas religiosas, mas dizendo isso num bom sentido, né? Mas só que nós não somos, os cristãos não são pessoas religiosas, né? Nós não seguimos aí uma cartilha, né, de procedimentos para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, né? Assim, conforme muitos religiosos, né, eles têm uma posição que eles vão orar, né? Os muçulmanos, eles oram, são 5 orações diárias, e eles se oram se curvando, voltado para a Meca, né? Então, isso daí é o expressar da religiosidade, né? Que existe ali naquela religião, tá certo? Os cristãos, irmãos, Jesus, ele não foi uma pessoa religiosa, né? Ele questionou muito os judeus com relação à religião. Vamos ler, irmãos, lá em Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Que diz assim, Marcos, no capítulo 2, versículo 23. Diz assim, e aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, isso aí nos trouxe, irmãos, uma lição muito grande, que esses atos, né, esses rituais religiosos, Senhor Jesus, mesmo ali na época, né, que prevalecia o judaísmo, né, Senhor Jesus não deu a menor importância para isso. Tá? Então, e no Novo Testamento, vamos ler também o que está no livro de Colossenses, ou melhor, Colossenses, capítulo 1, 16. Eu acho que é isso mesmo, irmão. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, no capítulo 2, irmãos. Capítulo 2, versículo 16. E esta passagem é uma passagem muito importante. Sabe que é importante que você conheça bem essa passagem de Colossenses, que diz assim, ó, portanto, só um minutinho, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Um minutinho.
Um minuto, irmãos. Ah, tá. Glória a Deus. Estamos no finalzinho. Vamos ler, então, esse versículo. Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, olha só, ninguém vos julgue por isso. O que é aquilo ali, irmãos? Isso daqui é o desenho de uma religiosidade, né? São alguns rituais, né, alguns costumes, algumas tradições que as pessoas fazem de uma forma religiosa, né? Então, isso aqui nos deu um alerta muito grande. E continua dizendo que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com o pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, aqui está mostrando que, irmãos, a religiosidade ela surge por uma má compreensão da palavra, não é? Então, esses atos de religiosidade, a pessoa acreditando, né, que com esses rituais ela vai se aproximar mais de Deus, né? Então, o Evangelho deixa muito claro e continua dizendo assim, ó: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não dê valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, isso aqui é o Senhor Jesus, aqui, irmãos, através do apóstolo Paulo, ali ele simplesmente está dizendo o seguinte, que tudo isso daí é coisa de homem, né? Então, nós cristãos, nós não somos pessoas religiosas, né? Nós somos novas criaturas, transformadas pelo poder do Espírito Santo, à semelhança de Jesus Cristo, para levar as boas novas do Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas, sejam libertas e tenham, né, vida e vida com abundância. Boa noite a todos, queridos irmãos, e que o Senhor Jesus abençoe a todos. Lembre-se sempre, sejamos tolerantes, mas a nossa moral não está ligada com moralidade nem religiosidade. Amém? Boa noite a todos.